Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Nesse raiar de um dia tão lindo, tenho um prazer enorme em cumprimentá-los através de mais um estudo de uma lição tão linda da Bíblia Sagrada revelado para todos nós. Eu gostaria, para tanto, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por todas as tuas bênçãos e o teu cuidado que tu tens tido por nós ao longo de nossas vidas. Especialmente te agradecemos por nos alimentar a nossa fé, nos sustentar no nosso dia a dia, em nossas jornadas, ajudando-nos a virar cada dia das nossas vidas num dia de vitória e, acima de tudo, de vitória em Cristo Jesus. Contamos seguramente com a tua graça e a tua misericórdia, que nos continue sustentando, nos alimentando, nos guiando e protegendo, para que naquele grande dia, Senhor, com toda a certeza, pela tua graça e a tua misericórdia, o teu perdão e os méritos de Cristo, sejamos contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Confiamos essas bênçãos e te agradecemos, não por merecer, Senhor, mas em nome e por amor do teu Filho, o vitorioso, que venceu por todos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, fechando a lição do trimestre, a lição de Lucas, eu gostaria de convidá-los a abrir o manual da lição, aqueles que tiverem o manual, para revermos as 13 lições que estudamos durante o trimestre. Abram o manual no índice para revermos as 13 lições que estudamos. A primeira, estudamos sobre a primeira vinda de Jesus. Analisamos da manjedoura ao reino eterno. A segunda lição, o batismo e as tentações. Vimos que ele era habilidoso com a espada do Espírito, com a palavra. Na lição de número 3, quem é Jesus Cristo? Descobrimos claramente, revelado, que ele é o ungido do Pai. Quarta lição, o chamado para o discipulado, indispensável para quem um dia gostaria de adentrar os portais celestes. Lição de número 5, Cristo como Senhor do sábado e de tudo. Foi o que descobrimos. A lição de número 6, as mulheres no ministério de Jesus, nada contra a ordenação feminina. A lição de número 7, Jesus, o Espírito Santo e a oração, um trio de poder. Lição de número 8, a missão de Jesus, salvar. A lição de número 9, Jesus, o mestre por excelência. Descobrimos que ele é um guia seguro. A lição de número 10, seguindo Jesus na vida diária, uma conduta séria. A lição de número 11, o reino de Deus dentro de nós é prioridade, meus irmãos. Foi o que descobrimos nesta lição do reino de Deus. A lição de número 12, Jesus em Jerusalém. Descobrimos aqui que a última viagem dele a Jerusalém foi como uma oferenda viva. E a lição de hoje, para fechar o tema desse trimestre, crucificado e ressurreto. Descobriremos que simplesmente a ressurreição de Cristo é salvação garantida para quem aceitar. Sabe por quê? Porque ele venceu. O tema central de abertura, crucificado e ressurreto, temos como indicativo Lucas 24, verso 7. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Interessante, meus irmãos. Só os líderes de sua igreja não se esqueceram disso. Naquele momento, por incrível que pareça, a visibilidade e a maturidade espiritual
apesar que os não usada para o bem, foi muito maior daqueles líderes religiosos do que dos próprios apóstolos que andavam com ele. Quando ele estava lá preso na sepultura, nós vamos ver no decorrer da lição, que os discípulos parece que esqueceram que ele disse que ia ressuscitar. Deu um branco. E aqueles camaradas sabiam exatamente com quem estava lidando. Só não acreditava, em momento algum, que ele era o Filho do Deus vivo. Acreditava sim que ele era um grande líder, um homem carregado do poder de Deus, igual nunca houve na história da humanidade. E mesmo assim, eles estavam dispostos a matá-lo, a sacrificar ele pelo povo, porque ele era muito para a cabeça deles. Somente depois dos 40 dias que ele passaria aqui na terra, para passar a régua final em cima do mestrado dos apóstolos, do doutorado e PhD dos apóstolos, aquele doutorado e PhD da prática do verdadeiro evangelho, só depois desses 40 dias que aqueles homens e todos agregados à igreja de Cristo primitiva teriam maturidade suficiente para entender tudo o que passou durante o seu ministério. E muito mais, durante o ministério de cada um de nós, que decide seguir na rota de Cristo. Segundo tema, Getsemane, a luta terrível. Interessante. Nesse jardim do Getsemane, podemos colocar lado a lado e fazer um paralelo com o Jardim do Éden. O Jardim do Éden, há 4.000 anos antes de Cristo, os nossos primeiros pais decidiram jogar com as trevas. Note bem, eles viviam a vida eterna, moravam no reino eterno. Esse planeta fazia parte integrante do reino eterno. E os nossos primeiros pais viveram o momento terrível de tomar a decisão terrível de jogar com as trevas, de brincar com as trevas, porque o pecado já tinha estourado no céu. E eles tinham ciência disso. Mas esse planeta aqui não tinha se contaminado com o pecado. E eles tomaram a decisão de jogar com as trevas. Cristo, 4.000 anos mais tarde, lá no Getsemane, vivendo num mundo de trevas, de pecado, ele vivendo como um mortal que se decidiu fazer homem, viver entre nós e sofrer tudo que nós sofremos, deixou suas vestes reais, divino em potencial, mas não em atividade de fato, porque todas as obras que ele fazia eram obras feitas através do Pai, por intermédio dele, por dependência explícita, a sua decisão de intimidade pessoal com o Pai. Meus amados, Cristo vivendo na terra, nas trevas, ele toma uma decisão mortal. Decidiu pagar o preço da nossa conta, que era sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados. E outro detalhe, Apocalipse 1:5, Cristo primogênito dos mortos. Se tinha 4.000 anos de defunto antes dele, como ele seria o primogênito? Porque ele morreria a morte eterna. E só ressuscitaria se não tivesse de fato nenhum fio de pecado. Isso explica o sangue suado no Getsemane. Cristo tomou a decisão mais séria que um membro do universo poderia tomar, simplesmente por amor de mim e de você. Um segundo ponto, que aquele casal dos nossos primeiros pais tomaram a decisão que tomaram conversando com as trevas. Cristo, lá no Getsemane, tomou a decisão que tomou, conversando com Deus. Terceiro ponto, o casal, nas trevas, perdeu a eternidade por livre e espontânea vontade, por decisão, por escolha errada. E tinha tudo para ter tido a escolha certa. Habilitado, treinado, educado para isso, decidiu aventurar-se. Cristo, no Getsemane, foi conduzido ao Calvário. E ao ressuscitar das trevas, porque ele foi vitorioso,
Ele nos devolveria a eternidade sacrificada por nossos primeiros pais e por cada um de nós em nossas escolhas pessoais. Aqueles que pereceram ao longo da história e que ainda hão de perecer nessa história deste mundo. Hoje temos em nossas mãos os dois jardins, as duas histórias. Mas a nossa decisão é o que manda. Onde você estará amanhã, quando Jesus voltar? Entre os salvos que marcharão em direção aos portais da cidade eterna? Ou entre os perdidos, que serão excluídos e banidos, extinguidos para sempre, juntamente com o diabo e seus anjos? Já parou para pensar nisso? Este foi o paralelo da grande luta que nos proporcionou a salvação. O jardim do Éden e o jardim do Getsemane. Terceiro tema, Judas. Em suma, Judas é apenas e simplesmente uma representação típica de impiedade e iniquidade, de quem com orgulho fatal não se retrata, simplesmente uma decisão plenamente suicida. Veja onde somos levados pelo orgulho próprio. O caminho de Judas fere a todos à sua volta. Acima de tudo, fere a Deus e a si próprio. Porque se Deus é a vida, ferindo a Ele, estamos cometendo suicídio. Quarto tema, com Ele ou contra Ele. Interessante, quando a liderança da igreja chegou em Cristo para apanhá-lo, lá no jardim do Getsemane, Lucas, capítulo 22, o verso 53, a palavra nos diz o seguinte: todos os dias eu estava convosco lá no templo, e vocês não me estenderam as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora. É o poder das trevas. As escolhas daquela liderança optou por aquela hora fatal em suas vidas. Ai daquele por quem o Filho do Homem foi entregue. A profecia mostrava, não é predestinação bíblica, porque Deus, em sua onisciência, sabia exatamente o ambiente que ele viria, que ele viveria, que por sinal era o mesmo ambiente geográfico do Jardim do Éden. O Jardim do Getsemane está dentro do Jardim do Éden, a Palestina, Jerusalém, o povo escolhido. Aonde eles caíram foi aonde eles foram redimidos. Aqueles que aceitariam a redenção. Judeus, por excelência, negaram o Cristo eterno. Como nação, como povo. Mas como indivíduo podem ser salvos como eu e você. Judeus, por adoção, Israel de Deus, espiritual de Deus, todos os membros de qualquer parte do mundo e religião do mundo pode fazer parte e deve fazer parte do Israel espiritual de Deus. Só cabe a nós decidirmos, aceitarmos essa agregação como um só povo, com um só Senhor e um só batismo. Aquela liderança que se achava donos de igreja, eles tomaram uma decisão fatal de não ajuntar com Cristo, mas de espalhar com Cristo. Porque o que ele disse, que quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas esses que gostam de ser donos de igreja, mandatários de igreja, que não entendem que a missão da igreja é a missão de Deus, esses se colocam contra Deus. E outros que gostam de ficar em cima do muro, deixando a injustiça correr solta, também contrariam a Deus. Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. Não se esqueça disso. Interessante que aqui em Lucas capítulo 23, do verso 6 ao 12, especialmente o verso 12, mostra que nesse mesmo dia, Pilatos e Herodes tornaram-se amigos após anos de inimizade. Duas autoridades covardes
que tinham condições de ter liberado a Cristo dessa situação. Isso sem falar em Caifás, o líder máximo da igreja. E o líder máximo representativo do reino deste mundo, Pilatos, o procurador de Roma. Todos três, covardes, colocaram Jesus na cruz. Meus amados, Herodes e Pilatos, que já há anos eram inimigos, refizeram as suas amizades nesta decisão desgraçada de conduzir o Filho de Deus à morte. Herodes, um rei mimado, um rei furioso, um rei que queria continuar sendo centro das atenções ao especular Jesus e pressionar Jesus, e Jesus nada respondeu para ele, despertando assim a fúria dele, porque ele queria ser o centro das atenções. Ninguém podia ser centro das atenções mais do que ele, como Jesus vinha sendo. E agora, ao ignorar a palavra e a indagação de um rei, despertaria a fúria dele, mandou de volta para Pilatos. E Pilatos, da mesma forma, não egoísta como Herodes, mas realista. Realista com quê? Com que ele foi realista? Livrar a sua própria pele, porque ele era um representante de Roma dentro de Israel. Reconquistar a amizade de Herodes, do rei, poder dinamizar melhor a política de Roma dentro de Israel. Se é o que a nação quer, eu lavo as minhas mãos. E fez o que fez. Dois covardes que se agregaram numa amizade mortal. Quinto tema, ele ressuscitou. Eu diria que essa notícia foi a maior notícia do universo criado por Deus, não só da Bíblia. Em primeiro lugar, o plano da redenção deu certo. Preste atenção nisso. O plano da redenção dos seres que caíram no universo e vivem nesse planeta deu certo. Porque ele ressuscitou da morte eterna. Porque ele não tinha pecado, cumpriu com êxito a missão. Segundo, a cabeça da serpente foi esmagada, cumprindo a profecia de Gênesis 3,15. Terceiro, o mais chocante de tudo, é que ele, sabemos que potencialmente era Deus, é o Filho do Deus vivo, e os líderes da sua igreja não esqueceram que ele disse que ia ressuscitar. Foram lá. Mateus 27, 62 ao 66 diz que eles foram lá. Em pleno sábado, olha o fanatismo onde que vai. Em pleno sábado, meteu a mão no bolso, tirou dinheiro para pagar pelo lacre e pela guarnição de soldados romanos que deveriam ficar lá no sepulcro. Com medo dele ressuscitar, como diz lá o texto bíblico, e o último embuste ser pior do que o primeiro, a última mentira ser maior do que as demais, se os discípulos roubassem o corpo. Olha só, meus amados, a certeza que eles tinham que ele ressuscitaria. Se ele ressuscitou, por que ele não ressuscitaria? Manda lacrar a pedra. Se ele ressuscitar, ele não sai dali. Olha a tentativa do diabo de manter Jesus para sempre nas cadeias da morte. Só que ninguém entendeu e não acreditava, nem o diabo acreditava que ele morreria a morte eterna. E que ele não tivesse pecado nem um vacilo na sua vida. Porque se de tudo ele morresse a morte eterna, ele não sairia de lá se tivesse um vacilo. E ele nunca vacilou. Foi tentado em tudo e nunca pecou. Quarto lugar, as pessoas geralmente têm medo da verdade. Como foi o caso dos líderes da sua igreja. A sua maturidade espiritual tinha limite. A partir do momento que a maturidade espiritual escora apenas em sua própria decisão, em sua própria vida, em seus próprios conhecimentos, no próprio eu, está nisso. A verdade passa a ser temida, passa a não soar bem aos ouvidos. E isso é uma atitude típica da serpente, que a cabeça foi esmagada. Quando um líder, quando um membro, quando qualquer pessoa
tem medo da verdade, não quer ouvir a verdade, fica insatisfeito com a verdade, persegue quem fala a verdade, eles estão agregando-se imediatamente à serpente de cabeça esmagada, que já foi vencida. E um dia prestará conta com Deus, se não arrepender em tempo de graça. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. A verdade deve ser sempre a melhor notícia e a maior notícia para cada um de nós, se é que desejamos um dia fazer parte dos escolhidos, que herdarão o reino eterno. Sexto tema: importava que se cumprisse tudo. Observando Lucas 24, de 13 a 49, as aparições de Cristo após a ressurreição, notamos que isso fez com que as Escrituras se tornassem o ponto central da vida de qualquer um. Especialmente se foi o ponto central do ministério de Cristo em favor dos que caíram. Imagine se não vai ser o ponto central de nossas vidas, se nós assim o aceitarmos, querendo ou não querendo. Porque se rejeitarmos, estamos temendo a verdade, estamos virando as costas para a verdade, vamos pagar a conta. Mas se aceitamos, seremos agregados juntamente com a verdade. Cristo, em seu ministério, ele provou, não só pela história, pelo fato profético em si, o cumprimento profético, mas como também por sua confirmação pessoal, oral e divina, em seus atos e palavras, que a palavra de Deus é o ponto central, que importava que se cumprisse tudo. Porque o ser onisciente que inspirou os profetas a escrever tudo o que estava dito a respeito dele e da nossa história, a história deste mundo, da história dos que caíram, é fundamental. Com toda a agressão que a palavra de Deus já sofreu na sua história, ela continua intacta, no sentido de que não foram homens que escreveram por vontade própria, como disse Pedro, mas homens santos de Deus, escolhidos por Deus, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, estritamente a vontade de Deus. A palavra de Deus, em seu contexto, em seu conteúdo, nada mais, nada menos, nos conta claramente a vontade de Deus. É a carta de Deus ao homem, nos dirigindo a uma relação aberta com Deus, onde Ele nos mostra o caminho, a verdade e a vida, que se resume no próprio Deus vivo. Para finalizar, sétimo tema: uma dura realidade universal. Um comentário da Pena Inspirada, comentário bíblico, volume 5, página 1265. A perfeição humana fracassou no Éden, o paraíso da bem-aventurança. Todos os que desejam segurança na terra ou no céu precisam olhar para o Cordeiro de Deus. Ouça isso, meu amado irmão e minha amada irmã. Ouçamos com clareza o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, através da pena inspirada que escreveu a palavra de Deus e continua escrevendo a história de nossas vidas durante as nossas decisões. Que Deus abençoe a mim e a você, que naquele dia estejamos juntos de mãos dadas dentro do reino eterno. Santo Deus, muito obrigado pela tua lição, por este trimestre maravilhoso, onde fechamos o estudo do Evangelho de Lucas, repletos de aplicações para a nossa vida pessoal. Guarda-nos, proteja-nos, conta-nos entre os salvos, abençoe nossos lares representados e todo o teu povo sobre a face da terra, para que possamos sermos contados todos como escolhidos para a tua honra, tua glória e teu louvor. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Dormindo